como pró-reitor adjunto de pós-graduação em pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. É uma honra e um prazer enorme abrirmos agora o ciclo de seminários Nestor Shore aqui da Universidade Federal de São Paulo. O objetivo desse ciclo de seminários, que terão uma frequência mensal, é o de trazer personalidades nacionais e internacionais, referências nas suas áreas de atuação, para falarem de seus trabalhos, sempre num contexto multidisciplinar, interdisciplinar, enfim, pessoas de destaque. Esse ciclo de seminários, ele homenageia o ilustre, querido professor titular da Escola Paulista de Medicina, o professor Nestor Shore, falecido em 2018. O professor Nestor Shore, ele, apesar dele dispensar apresentações, acho que tem diversos pontos que podem ser falados sobre ele, e isso será falado com certeza pela professora Marimélia, pelo professor Emanuel a seguir. Mas algumas pequenas considerações a serem lembradas, né? Ele protagonizou diversas contribuições de destaque na nefrologia, foi uma referência internacional na área, ainda é uma referência internacional na área de nefrologia, e aqui dentro ocupou diversos cargos. Então foi pró-reitor de pós-graduação em pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, presidente do Congresso Internacional de Nefrologia em 2007, presidente da Sociedade Paulista de Medicina de 82 a 84, da Sociedade Brasileira de Nefrologia de 88 a 90, da Sociedade Brasileira de Investigação Clínica de 90 a 92, vice-presidente da Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão de 91 a 96, entre outros. Também recebeu diversos prêmios, é uma lista bastante extensa. Podemos incluir melhor artigo científico da Einstein, do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, Best Basic Science Abstract do International Cancer Society, primeiro lugar de trabalhos originais de 2005, título de comendador e Ordem Nacional de Mérito Científico do Ministério de Ciência e Tecnologia e do Presidente da República, medalha internacional da Fundação Nacional do Rim, lá dos Estados Unidos, entre diversos outros prêmios. Eu vou deixar isso para as pessoas que me seguem falarem. Só gostaria de concluir essa minha breve fala inicial, dizendo que a história do professor Nestor Shore se confunde com a história da nossa Escola Paulista de Medicina, se confunde com a escola do que veio a depois se tornar a Universidade Federal de São Paulo, contribuiu imensamente com a estruturação da nossa Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, bem como com o próprio Sistema Nacional de Pós-Graduação, que ele teve uma atuação tão importante dentro da CAPES e dentro da própria Unifesp. Então, por fim, terminando essa breve introdução, a Universidade Federal de São Paulo agradece à professora Marimélia Porcionato, que conduzirá os trabalhos da manhã de hoje. Agradecemos também a toda a equipe da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, do DCI e da STI pela organização aqui do evento. E agradecemos, obviamente, o professor Emanuel Burdman, que vai trazer a sua apresentação de hoje. Então, passo agora a apresentação para a professora Marimélia. Muito obrigado, Mari. Obrigada, Bertola, pela introdução. E, como você disse, realmente o Nestor, né, dispensaria qualquer tipo de apresentação, porque é uma pessoa que foi conhecida, né, não só na escola, mas por vários cantos aí do mundo, né? E realmente eu estou muito emocionada, eu não sei nem se eu vou conseguir falar muita coisa, né? A gente passou uns minutinhos aqui, um pouquinho antes, relembrando algumas histórias do Nestor, né? Histórias pessoais, e eu, nos 9 anos que eu convivi com ele, realmente eu aprendi muita coisa, né? E eu conheci muitas pessoas que eram muito próximas dele, que também se tornaram meus amigos, minhas amigas, e eu acho que ele enriqueceu muito a minha vida pessoal, né, nesses 9 anos que nós ficamos juntos. Quando o Elbert me pediu, né, uma sugestão de quem poderia fazer esse webinário, né, inaugural da série, que vai levar o nome do Nestor,
Eu pensei no Emmanuel Burdman, lembrando, né, de vários jantares e passeios que a gente teve juntos, muitas conversas, né? Também com o Yu, que eu sei que está assistindo aí a apresentação. E aí então essa foi a minha sugestão, porque eu sei também que eles, né, o Budman e o Nestor tiveram muitos trabalhos em comum e muitas atividades em comum, além de muitas histórias pessoais também em comum. Então eu vou deixar para o Budman fazer a sua apresentação, eu só vou apresentá-lo, né, para aqueles que não conhecem. Ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP, fez um doutorado em Nefrologia também pela Faculdade de Medicina da USP, um pós-doutorado pelo Oregon Health Science University, nos Estados Unidos. Ele é livre docente em Nefrologia, também pela Faculdade de Medicina da USP, e atualmente é professor associado lá também da disciplina de Nefrologia da Faculdade de Medicina. O Budman tem mais de 270 trabalhos publicados, que em conjunto já receberam mais de 12 mil citações, orientou mais de 50 estudantes entre iniciação científica, mestrado, doutorado. Ele trabalha principalmente com insuficiência renal aguda, nefrotoxicidade, né, também eram os temas do Nestor, e ele vai falar para a gente então dessas inquietações que ele tem e que o Nestor certamente tinha muitas inquietações. E só para concluir, eu estava aqui me lembrando da última viagem, né, que nós fizemos, que foi para o Nestor foi receber um prêmio no México em 2017, e era o prêmio de pioneiro da nefrologia, e ele estava muito incomodado, porque ele dizia que isso era um prêmio de pessoa velha, e ele não queria, ele não estava muito feliz de receber o prêmio de ser o pioneiro da nefrologia, né? E o Budman estava, né, nessa viagem, e o Yu também estava, e então essa é uma lembrança muito, muito querida para mim. Então, Budman, muito obrigada por você aceitar fazer essa apresentação para a gente hoje. Então, bom dia a todos e todas. Como a Marimélia, eu também estou muito emocionado. Fiquei muito emocionado de preparar isso. E é difícil fazer uma homenagem para o Nestor, porque eu podia ficar falando 50 minutos do Nestor tranquilamente, né? Aliás, eu até achei que era isso mesmo, mas aí me falaram que não, que eu tinha que falar do meu trabalho também. Então, eu dividi um pouquinho nas duas coisas. Antes de mais nada, eu queria dizer que a Unifesp está de parabéns, né? E, bom, antes de mais nada, agradecer o convite da Marinélia, da minha amiga, tão carinhoso, e a aceitação pelo Elbert, pelo Ricardo, enfim, pela comunidade da Unifesp, que eu faça essa homenagem e dê essa aula. Eu digo que a Unifesp está de parabéns porque é muito bonito homenagear os nossos heróis e de uma certa maneira nós não fazemos isso com frequência, né, no nosso país. Quer dizer, Pelé não jogava tão bem e por aí vai. E essa homenagem para o Nestor eu acho que é muito apropriada, assim como dar o nome do prédio de pesquisa, que eu acho que isso ele ia ficar satisfeito. Não? O prêmio do pioneiro, é que o prêmio do pioneiro não é para o velhinho, né? Isso. O prêmio do pioneiro é para o indivíduo que formou um monte de gente, tal. Por isso que ele ganhou o prêmio, não é porque ele era velho. Tem um monte de velho que não ganha o prêmio. Não é, a ideia não é essa. E ele ganhou tantos prêmios. Bom, vamos começar então. Eu acho que eu tenho que apertar aqui a coisinha da tela, é isso, né? Ou não? Tem aqui a flechinha, é só passar, perfeito. Então, primeira pergunta que eu me fiz. Por que homenagear o Nestor? E o que eu aprendi, o que nós aprendemos com o Nestor?
que uma viagem que nós fizemos para Portugal, ele estava conversando aqui com Fernando Pessoa. A gente já tinha tomado várias cervejas nesse momento. O Nestor ele nasceu em 1946, filho da senhora Cuba e do doutor Hirsch, que eram romenos, conheceram do Brasil, os dois muito revolucionários, muito politizados. E aqui está uma foto da década de 70, Nestor já com aquela barba exuberante, com os dois irmãos. E aqui a senhora Cuba, né, daria para escrever um livro sobre ela, de tão aventuresca que é a vida dela. Então, eu acho que muita dessa rebeldia, dessa estamina, dessa energia do Nestor vem desse casal de pais. O pai era um médico ginecologista, bastante famoso do ponto de vista clínico em São Paulo. É muito bonita a história do Nestor na Unifesp. Ele, em 72, ele se gradua e aí ele tem uma carreira absolutamente straight, uma carreira que ele vai galgando degrau a degrau e em todos os momentos com grande amor pela faculdade e pela universidade. Em 74 ele conclui a residência, 77 o doutorado, vai para Harvard, faz um pós-doc com o Barry Brenner, que era o grande nome da nefrologia experimental, volta, monta o laboratório onde ele aparece com essa cara de sério, que muitos anos depois, a fotografia de baixo, acho que de 2008, ele já estava bem mais o Nestor que nós conhecemos, relaxado. Em 1989, ele faz a livre docência. Em 1992, ele se torna professor titular e vai fazer um segundo pós-doc na Cornell, em Nova York, que não é uma coisa muito comum. Se torna chefe do departamento de medicina, chefe da disciplina de nefrologia, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e finalmente, em 2004, imagino que seja o cargo máximo que alguém pode atingir, além do reitor, que ele acabou decidindo não concorrer, ele foi presidente da Fundação Oswaldo Ramos e do Hospital do Rim de Hipertensão. Tudo isso ele dedicou à alma, isso era a alma mater dele, isso na verdade era o principal foco da vida dele. E os pacientes, ele adorava ser médico, um grande médico, um excelente clínico, e adorava pesquisa e adorava a Unifesp. Então, eu ouso dizer que meu amigo foi muito feliz, porque ele se realizou no que ele gostava. Eu morava do lado da Unifesp, o consultório era pertinho, então ele teve uma vida muito, muito rica e doou muito para a universidade, que está reconhecendo isso de uma forma muito bonita, mostrando a grandeza da Unifesp, a grande alma que a Unifesp tem. Bom, fora da Unifesp, falaria muito tempo. Eu decidi pegar as coisas que eu particularmente acho mais significativas. Em 88, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. No ano 2000, ele se torna acadêmico da Academia Brasileira de Ciências. Em 2004, com essa gravata borboleta que acompanhou ele durante muitos anos depois, ele se torna titular da Academia Nacional de Medicina. Em 2007, ele realiza um sonho muito, muito longo, eu ajudei, participei disso, então aparecemos nós aqui. Ele foi presidente do Congresso Mundial de Nefrologia, foi realizado no Rio de Janeiro. Então estamos aqui de smokings com o Bill Causer, que se tornou nosso amigo, que era o presidente da Sociedade Internacional, e Josemir Lugon, que foi um dos alunos dele, fez doutorado com ele, que era o presidente da Sociedade Brasileira. Estamos aqui no Copacabana Palace, na abertura do Congresso. Em 2014, ele recebeu esse prêmio extremamente prestigioso, um prêmio muito, muito, assim, dado com muito cuidado, que é o prêmio do presidente da Sociedade Latino-Americana, onde ele teve uma participação maiúscula em toda a carreira dele, e finalmente esse prêmio que hoje eu estou descobrindo que ele ficou bravo, ele não falou isso para mim, que em 2017 que é um prêmio muito importante da Sociedade Internacional, que é o Pioneer Award, quer dizer, um indivíduo que se notabilizou por nuclear, formar pessoas, por tornar a nefrologia importante na sua comunidade, que foi exatamente o que ele fez.
Ao par disso, ele participou da avaliação quadrienal da CAPES. E aqui, na verdade, esse slide tinha uma animação que eu acho que se perdeu quando ficou gravado. Será que o pessoal da TI conseguia tirar a avaliação quadrienal e voltar à animação? Se não, tudo bem. Na verdade, porque atrás está a carreira dele no CNPq, mas eu consigo mostrar, acho que isso para frente. Então, no CNPq, ele, no último currículo Lattes atualizado dele, que está em 2019, vamos ver se eu consigo aqui, não faz a animação, tudo bem. Ele tem mais de 200 trabalhos, mais de 1.000 apresentações em congressos, um número absurdamente alto de formação de doutores e mestres. Então, e aí, na CAPES, ele tem essa carreira. Essa aqui foi a última avaliação quadrienal que a gente participou junto, né, em 2015, né, aliás, 2016, e ele foi muito importante na CAPES também. Na FAPESP, ele teve também uma presença maiúscula, 41 auxílios e bolsas e 4 projetos temáticos, que não é uma coisa muito simples de alguém ter. E aqui é o último perfil que eu tenho dele, que é o perfil do Scopus, 35 de índice H. Na verdade, esse índice H provavelmente é maior, porque o Scopus não pegou todos os trabalhos. Quase 5.000 citações, 268 documentos, e, curiosamente, tem trabalhos de 2021. Né? Esses dois aqui são os primeiros trabalhos dele, logo que ele estava voltando da Harvard. São trabalhos muito citados e já meio que foram a bússola da carreira dele. São trabalhos muito da bancada para o paciente. Então, esse que estudou as adaptações glomerulares a uma restrição ao excesso de sal, e esse que ele já começa a trabalhar com ira nefrotóxica. Na verdade, ele que mostrou que os aminoglicosídeos, que é um antibiótico muito utilizado ainda hoje, provocava vasoconstrição glomerular, provocava constrição glomerular. Trabalho muito importante, e aí ele enveredou por essa senda, esse caminho, e aí tem essas numerosíssimas publicações. Agora, o que é interessante é que ele não ficou só nisso, ele era tão inquieto, tão cheio de ideias, que ele começou a estudar litíase, fundou grupos de litíase, se tornou líder da pesquisa de litíase a nível mundial, aí fitoterapia em litíase. Nos últimos trabalhos ele queria fazer uma interação entre meio, então, e alterações, envelhecimento, fibrose, envelhecimento renal, então quantidade de glicose dentro da célula. Ele brincava com isso, eu vou ganhar o prêmio Nobel. O último trabalho dele é de 2021. E aí, eu espero que a Marimélia não fique brava comigo, mas eu fiz um trabalho de detetive e eu descobri o que está acontecendo na realidade. Eu estava em Istambul, em maio de 2018, lembrando que o Nestor faleceu, entre aspas, em fevereiro de 2018, estava andando nessa rua, vi um bar interessante, do tipo daquele bar que a gente gostava de ir, subi no bar e olha o que eu encontrei na parede, que eram os frequentadores mais assíduos do bar. Estava o Nestor aqui. Então, eu desconfio fortemente que o Nestor, na verdade, está nos enrolando. Ele continua publicando, ele mudou para Istambul, onde ele frequenta esse bar, e em algum momento ele vai certamente aparecer de novo, ele não vai resistir de encontrar a Marimélia de novo. A nossa vida, vamos dizer, acadêmica junto foi muito rica. A primeira vez que a gente fez alguma coisa junto para valer foi em 1984. Eu me formei em 78, eu tinha meio que saído da residência, era um jovem assistente do HC. E aqui está o Pavão, professor Luiz Iu, professora Miriam, professora Elisa. Pavão e Elisa foram os primeiros pós-graduandos dele na Unifesp. E ele aqui novinho, ó, com essa cara diabólica que ele sempre fazia nessas ocasiões. Então, ele inventou de fazer um congresso de ira latino-americana em São Paulo, um trabalhão, gente que passava os slides, e aí a gente começou a sedimentar uma amizade que só aumentou e
muito rica por muitos anos. E mundo afora, fomos passeando, bebericando, aqui em Portugal, tá o Miriam, tá o Sérgio Traib, tá o Valdemar, num boteco. Como sempre, ele fazia amizade com o garçom. Aqui em Foz do Iguaçu, em 2005, com meu filho, que adorava ele, o menino, chamava ele de tio Nestor. Fernando Linhano, que é um grande amigo nosso, um baita pesquisador de IRA, da Espanha. O último congresso brasileiro, aqui a gente estava fugindo para ir jantar escondido no restaurante japonês, porque, como sempre, o Nestor descobriu, né? Ele com aquela cara de chefão da máfia. E aqui, o último congresso que a gente participou junto, que a Maria Mena estava falando, Cidade do México, a gente sempre saindo, conversando, eu, o Luiz, a Marinela e o Nestor. Aqui foi a última vez que a gente saiu junto para PB, pouquinho meses antes dele morrer, em 2017, ainda tive a alegria de ir no aniversário dele, mas aqui foi a última vez que a gente saiu os três juntos para tomar cerveja, conversar, e obviamente depois de alguns minutos o Nestor já tinha achado conhecido, já tinha um monte de gente sentando na nossa mesa, aquela confusão, enfim, bem Nestor. Em fevereiro de 2018, então, eu vou no velório dele, muito emocionado, eu estava fora de São Paulo, me chamaram, eu voltei imediatamente, e uma coisa muito bonita lá no anfiteatro Leitão da Cunha, eu acho, não é? Que é um prédio muito lindo, uma cerimônia muito bonita, mas já foi uma coisa muito Nestor, quer dizer, ali tinha vários núcleos sociais que se intercalavam, tinha alunos, tinha docentes, tinha pessoas que trabalhavam com ele em casa, tinha amigos da moto, tinha amigos que bebiam com ele, tinha amigos que não faço a menor ideia de onde vinham. Assim, eu tinha a nítida sensação que em algum momento ia entrar uma banda de mariachis, e provavelmente quase aconteceu isso. E em 2019 a Unifesp faz essa homenagem linda. Meu grande amigo virou um prédio de pesquisa, enorme, o tamanho da alma dele. Eu acho que ele ia adorar essa homenagem. Então, de novo, eu parabenizo, eu fiquei muito emocionado. Na verdade, eu nem consegui ir de tão emocionado que eu estava, saber que não ia dar muito certo. Ainda fico emocionado de pensar nisso. Bom, por que então homenagear? O que nós aprendemos com o Nestor? Aí tinha uma animação também, tá vendo? Nem todas as plataformas são perfeitas, ela eliminou minha animação. Essa entrevista que ele faz para a SBN, na minha opinião, fala muito por que ele tinha que ser homenageado. Ele fala assim, eu navego em várias coisas, eu gosto de ser médico, gosto de ser clínico, gosto de fazer pesquisa clínica, pesquisa experimental. Então, é bem o Nestor, é bem a inquietação dele, né? E daí eu pergunto para ele, por que você gosta de andar de moto? Porque é uma molecagem, eu gosto de farra, me obriga a ter um mínimo de exercício físico, porque eu não gosto de fazer exercício, para andar de moto eu tenho que ter um mínimo de exercício, então é bem ele, né? E eu acho que essa frase de Nietzsche se aplica muito ao Nestor, né? Qualquer homem de verdade se esconde uma criança que quer brincar. Então a vida para o Nestor era muito isso, era muito divertida, era muito divertido estar com ele, muito gostoso, quer dizer, a gente fazia coisas muito sérias, muito científicas, mas sempre brincando, sempre se divertindo, né? E essa é uma característica muito bonita do Nestor. Bom, agora vamos falar um pouco de ciência para a altura de homenagear. Eu sei que tem várias pessoas que não são médicos, não são nefrologistas, então eu vou tentar fazer nos próximos 40 minutos uma sinopse explicando as coisas. Então, a nossa linha de pesquisa, a minha e do Nestor, era muito isso de insuficiência renal aguda, que num determinado momento passou a ser chamado de injúria renal aguda, e eu vou explicar por quê. Vou falar sobre as novas definições, sobre a fisiopatologia, a epidemiologia no mundo e na América Latina, algumas situações particulares que são muito interessantes na prevenção, no tratamento precoce, e, claro, não podia me furtar a falar do Covid-19. Eu comecei a estudar IRA logo depois que eu saí da residência, quer dizer, eu me graduei em 78, 81, 82 eu estava acabando a residência, e aí se formou esse grupo de IRA, saudoso professor Patrício Malheiro, que formou esse grupo, eu logo me juntei a eles e a gente passava visitas, já me interessei e comecei a pesquisar.
A IRA, ela começa a ser, e a IRA é o diminutivo de insuficiência ou injúria renal aguda, ela começa a ser vista como uma entidade importante na Segunda Guerra Mundial. As pessoas ficavam presas nos escombros dos bombardeios de Londres, com fraturas, ferimentos graves, eram resgatadas, consertava-se os ossos, operava-se os ferimentos, teoricamente a pessoa estava bem, e alguns dias depois, misteriosamente, a pessoa parava de urinar e morria em uremia, com excesso de substâncias tóxicas no sangue que deveriam estar sendo eliminadas pelo rim. Esse pesquisador, que era o Bywaters, um pesquisador clínico que morreu em 2003, ele se interessou por isso e ele desvendou o mistério. Ele mostrou que essa situação de trauma afetava os túbulos renais e isso paralisava o rim. E ele publicou esse trabalho em 41. E a partir daí começou a se estudar para valer a insuficiência ou injúria renal aguda. Quando é que muda o nome? O nome muda em 2004, na verdade um pouquinho depois. Em 2004 a gente muda o conceito de IRA, que tinha mais de 30 definições. Então era impossível estudar porque a gente não conseguia comparar os estudos, as definições. E esse grupo de médicos, Bellomo publica isso no Critical Care em 2004, ele define IRA de um jeito muito original. Uma pequena elevação, de 50%, que ocorre de forma abrupta na creatinina, ou uma diurese que ele estabelece um limite meio ml por quilo por hora por 6 horas. Isso daria grosseiramente em torno de 400, 500 ml por dia. Então, essas duas situações caracterizariam então essa parada abrupta de funcionamento do rim. E ele divide isso em estágios de gravidade crescente, de um estágio mais leve até um estágio mais grave, isso porque isso tinha acabado de ser feito na doença renal crônica. Bom, em 2005 e 2006, um novo grupo se reúne, o AKIM, eu fiz parte representando a INSLAM e a Sociedade Brasileira de Nefrologia, e nós postulamos uma nova ideia para o que seria a IRA. Então, a primeira coisa é que, obviamente, IRA não era uma coisa de tudo ou nada. Vinha de um rim normal, por um risco aumentado, por uma presença de uma lesão, caía a filtração glomerular, que é a função máter do rim, e finalmente o rim parava de funcionar, e isso podia morrer ou levar a complicações. Então, postulou-se, e isso aconteceu, em vez de chamar acute renal failure, nós passamos a chamar de acute kidney injury, porque nessa fase já existia lesão, antes de ter a falência. E mudou-se novamente a definição. Definiu-se um número, e esse número vem de estudos epidemiológicos grandes, em que IRA seria um aumento de 0,3 miligramas de creatinina em 48 horas ou 50% de aumento em relação aos valores basais. E manteve-se aquele limite de diurese. Por que esse 0,3? Foi arbitrário, porque tinha grandes estudos, principalmente de cirurgia cardíaca, mostrando que aumentos de 0,3 na creatinina estavam associados de forma independente à maior mortalidade dos pacientes após cirurgia cardíaca. E em 2012, é reunido um grupo de expertos pelo CADIGO, que é uma associação não governamental, non-profit, que faz diretrizes de doenças renais. E o CADIGO decide se debruçar sobre a IRA, reúne um grupo de nefrologistas e intensivistas, dos quais eu fiz parte, e de 2010 a 2012 nós fizemos uma diretriz de IRA, que foi publicada no Kidney International. E aí nós mudamos novamente a definição. Por quê? Porque nós tínhamos percebido que aquela janela de 48 horas era muito limitante para a definição. Então nós ampliamos a janela, mantivemos o 0,3 em 48 horas e aumentamos a janela para um aumento de 50% da creatinina em relação ao basal, que ocorreu sabida ou, que é muito importante, presumidamente nos 7 dias anteriores. E mantivemos o limite do volume urinário. Então, basicamente, as 3 definições são essas.
O rifle falava de um aumento abrupto de 50%, o alquim no aumento de 0,3 ou 50% em 48 horas, e o cadigo no aumento de 0,3 em 48 horas ou 50% em 7 dias anteriores. Isso faz diferença, e esse foi um dos primeiros estudos que testou isso. Eu estava em São José do Rio Preto, na Faculdade de Medicina nessa ocasião. Nós fizemos um estudo prospectivo em pacientes infartados, que chegavam na emergência. Foi a tese de doutorado do professor Rodrigues, que é professor da Faculdade de Rio Preto. Então, de 1.253 pacientes, nós incluímos 1.050. E a grande diferença era que o cadigo diagnosticava 3 vezes mais as iras mais leves. Mas aí fica a pergunta, será que eu estou diagnosticando doença mesmo? Ou será que só é um artifício isso daí? Não tem significado nenhum. Mas quando nós fizemos a regressão logística e analisamos a mortalidade de 30 dias e 1 ano dos pacientes que teriam ira pelo cadigo, mas não pelo rifle, essa ira cadigo não rifle, ela se mostrou independentemente associada a maior mortalidade, tanto precoce quanto tardia, da mesma maneira que o cadigo e o rifle. Portanto, na verdade, o cadigo, ele sim, ele é mais abrangente, ele diagnostica mais iras, ira doença, ira mortal. Basicamente, então, o diagnóstico dessa síndrome, que não é uma doença, na verdade é uma síndrome, é baseado no exame de sangue que mede essa creatina sérica, que é uma substância produzida a partir do metabolismo muscular e excretada pelos rins, e o volume urinário, a quantidade de urina que eu faço por minuto, por hora ou por dia. E aí começam as inquietações. Esse é um estudo bem recente do nosso grupo, ainda está em fase de publicação, é um subprojeto de um projeto temático que eu sou coordenador, e o que a gente fez foi testar se a definição por creatinina e a definição por volume urinário diagnosticavam da mesma maneira a ira. Isso em pacientes que foram submetidos a grandes cirurgias abdominais eletivas, não era nenhuma urgência, e fizeram o pós-operatório na UTI, por causa do tamanho da cirurgia, não porque eles estivessem graves ou com algum problema. E como eles estavam na UTI, a gente conseguia ter o volume urinário de uma maneira muito precisa, o que não é possível quando o paciente está na enfermaria. E para nossa grande surpresa, os pacientes tinham, quando eu usava o critério volume urinário, aproximadamente 3 vezes mais ira do que com a creatinina como paradigma, como barema para fazer o diagnóstico de ira. E aí começa a questão, né? Será que essa ira por volume urinário é igual a essa ira por creatinina? Nós estamos estudando isso e eu posso dizer que essa ira aqui parece ser mais mortal do que essa aqui. Então, provavelmente nós vamos ter que revisar essa definição e incluir essa dúvida e trabalhar em cima disso. Uma outra coisa que sempre me angustiou como fisiologia renal, a gente conversava muito sobre isso. Então, por que quando a gente bebia litros e litros de cerveja, a gente não entrava em edema agudo de pulmão? Porque o rim tem uma capacidade enorme de se livrar de água livre. Na verdade, a gente consegue se livrar de 20, 30 litros de água a mais. É uma das maiores capacidades que o rim tem. A gente, então, na verdade, colocar um limite fixo de volume urinário como critério de ira talvez não seja o mais indicado. Quer dizer, a natureza não nos fez pensando assim, eu tenho que urinar tantos ml por minuto. Não, eu tenho que urinar o tanto que for necessário para me livrar da água a mais que eu recebi. E então eu resolvi testar isso e nós seguimos prospectivamente o balanço de fluidos, isto é, a quantidade de fluidos que entra, a quantidade de fluidos que sai, de pacientes internados numa UTI do Hospital São Rafael, em Salvador. Esse é o trabalho de doutorado da professora Ávila, que é professora da Escola Baiana de Medicina. E aí, olha que dado incrível. 4 dias antes da creatinina subir, que é aqui no dia 0, o balanço hídrico separa.
Os pacientes que vão ter IRA, eles começam a fazer balanço positivo, os pacientes que não vão ter IRA começam a fazer balanço negativo. Em outras palavras, provavelmente, e isso nós vamos ter que testar agora, em outras situações, mas provavelmente a hora que eu começo a fazer balanço positivo, não consigo me livrar da água que eu estou recebendo, meu rim já está falhando, e isso já é IRA. Eu não precisaria nem do aumento da creatinina. Com a coisa de grande desenvolvimento de biomarcadores, isso muito estimulado pela troponina no infarto do miocárdio, então a cardio sempre sai muito na frente nesse tipo de situação, começou uma procura dos médicos, da indústria, farmacêutica, etc., para achar biomarcadores que conseguissem fazer o diagnóstico aqui, antes da filtração cair. E vários biomarcadores estão sendo testados. E eu tenho um dado muito interessante para compartilhar com vocês desse subprojeto do temático da FAPESP. Nós testamos aproximadamente 20 biomarcadores. Na verdade, todos que tinham na ocasião e que eram disponíveis comercialmente. Dosamos por uma plataforma, Luminex, e nós vimos que uma combinação de 2 biomarcadores era altamente preditiva de IRA. São 2 biomarcadores que mostram que tem lesão na célula tubular renal. O NGAL, e aqui é o produto de 2 marcadores do ciclo celular. Esse produto é o único biomarcador que foi aprovado comercialmente, ele chama NephroCheck, para diagnóstico de IRA nos Estados Unidos. Então, essa substância tubular, o NGAL, ela elevada, ela tinha uma especificidade de 80% para predizer IRA, e o NephroCheck TIMP2 e GF-beta7 tinha uma sensibilidade de 80%. Então, uma combinação dos dois, o NGAL elevado, o NephroCheck elevado, será ou seria altamente preditiva de desenvolvimento de IRA. Isso é uma coisa que nós estamos estudando, testando. Falando um pouquinho de fisiopatologia. Então, o que a gente hoje em dia entende como mecanismo de lesão do celular no rim é a entrada de cálcio dentro do citosol, da célula tubular, grande exposição a radicais livres, alterações a citoesqueletos e inflamação. E eu queria falar um pouquinho de inflamação. Essa é uma substância que eu decidi estudar, isso foi a tese de doutorado do professor Fácio, que é da Urologia de São José do Rio Preto, um trabalho que eu fiz em associação com a professora Oliane, que é colaboradora do Unifesp, professora da Unesp de São José do Rio Preto. Nós decidimos usar essa substância, que é uma substância endógena, a anixina, para tentar proteger o rim. Essa substância, a anixina, ela é produzida pela célula, ela migra para a superfície da célula e ela impede o influxo inflamatório para o tecido. Então, ela tinha sido já testada em cérebro, miocárdio, fígado e mesentério com sucesso. E a gente testou ela no rim. Foi absolutamente incrível o resultado. Foi publicado no Journal of Molecular Medicine em 2011, esse fator de impacto alto. Então, aqui o controle, aqui o animal submetido à isquemia e reperfusão, você coloca um clamp na artéria renal, e aqui o animal que antes da isquemia e reperfusão recebeu anexina. Você vê que houve uma proteção enorme da filtração. Aqui o influxo de neutrófilo no tecido, então só a isquemia e reperfusão eu tenho um grande influxo de neutrófilos, a anexina bloqueia praticamente tudo, e esse resultado é incrível. Aqui a histologia, controle absolutamente normal, aqui uma baita de uma necrose tubular aguda, ou seja, as células estão rompidas, está cheio de detritos, tem inflamação intersticial após a isquemia e reperfusão, e aqui o animal que foi tratado previamente com anexina, o tecido é normal, é igual ao grupo controle. Um dos meus sonhos é tentar fazer um trabalho clínico com isso, ainda não conseguimos, tem que ter patrocínio, talvez a própria FAPESP seja um caminho para a gente conseguir produzir isso. Vamos falar agora de epidemiologia. Sempre foi presente na cabeça dos nefrologistas que a injúria renal aguda era uma entidade importante, mortal, frequente, mas isso não era consenso mundial.
Aí, em 2013, a Sociedade Internacional de Nefrologia, ela decide que ela vai voltar os olhos para injúria renal aguda. Ela faz um alerta global dizendo que era uma patologia, uma síndrome muito frequente e muito mortal. E o professor Rimouzi, que era o presidente da Sociedade Internacional, ele decide criar uma força-tarefa para tentar diminuir essa mortalidade, que é muito importante, principalmente em países de renda mais baixa. Então, ele cria o All by 25, cujo ambiciosíssimo objetivo seria zerar as mortes preveníveis por IRA até 2025, principalmente nos países de renda baixa, através de estratégias de pesquisa. Ele nomeia um time, que o professor Ramindra Mehta, da UCLA, em San Diego, era o diretor, o professor Jorge Cerdas, de Atlanta, o professor Michael Rocco, dos Estados Unidos, e eu éramos diretores associados, e tinha aqui um time de funcionários da ASN para nos ajudar. E a primeira coisa que nós fizemos foi tentar fazer uma análise do problema. Foi feita uma grande, talvez a maior pesquisa de literatura feita até a época para tentar entender a frequência e a mortalidade. Então, 171 pacientes, quase 171 estudos, quase 500 mil pacientes, e a IRA ela era prevalente em praticamente todos os países. A gente analisou dados de todos os países que tinham publicações. Só que a vastíssima maioria dos dados era de países de renda alta do hemisfério norte. E o que a gente vê? A primeira coisa que a gente vê é que ela é muito mortal. E essa mortalidade, então a mortalidade total em torno de 21%, e à medida que vai aumentando a gravidade, essa mortalidade vai aumentando. E, finalmente, nas gravidades maiores, no estágio 3, ou nos pacientes que necessitam de diálise, essa mortalidade aumenta em torno de 12 ou até 20 vezes, aumenta a chance de morrer 12 ou 20 vezes. Isso é verdade, por exemplo, para o Covid, quer dizer, os pacientes por Covid que têm IRA, que é muito frequente no Covid, eu vou mostrar esses dados depois para vocês, eles têm uma chance muito maior de mortalidade. Uma coisa que chamou atenção é que quando a gente analisou os países de alta renda, né, e os países de renda baixa e médio-baixa, a gente vê que a incidência de IRA é similar. 22%, 16% não teve diferença estatística, mas a mortalidade dos países de renda baixa foi muito maior, foi 10% maior. E a grande maioria dos estudos é dos países de renda alta. Aí, em função disso, nós decidimos fazer um estudo epidemiológico. Vamos tentar entender como é que é essa IRA no mundo. Vamos tentar ter mais dados de países de renda baixa. Esse estudo foi publicado no Lancet em 2016. E participaram desse estudo 72 países, mais de 300 médicos, 4 mil pacientes. E o que a gente viu? Primeira coisa, muito importante, foi que nos países de renda baixa, que são os países em azulzinho, que renda média, baixa e baixa, a maioria da IRA ocorria na comunidade. Os pacientes já chegavam com IRA no hospital. Enquanto nos países de renda alta, a maioria dos pacientes estava no hospital. Agora, a mortalidade foi alta em todos os níveis, inclusive na IRA comunitária e na IRA hospitalar. Então, a IRA era muito frequente nos países de renda baixa, mais frequente na comunidade e muito mortal. As causas mais frequentes eram coisas evitáveis: hipotensão e desidratação. A hipotensão mais frequente nos países de renda alta, a desidratação mais frequente nos países de renda baixa. Aí nós fomos estudar o subgrupo de crianças. Será que as crianças são a mesma coisa? E tem muita diarreia, desidratação em criança. Isso foi publicado no PLOS ONE 2018. E desidratação e hipotensão foram as duas causas mais importantes, seguidas por infecção e drogas nefrotóxicas. Agora, quando a gente analisa a mortalidade das crianças, é vergonhosamente maior. Em todos os substratos de crianças,
nos países pobres comparados com os países ricos. Isso é uma coisa que vai ter que se dedicar uma força-tarefa para isso. Quer dizer, perdeu-se na animação aí os gráficos que eu ia mostrar isso, mas é vergonhoso. A mortalidade das crianças dos países de renda baixa e médio-baixa é muito, muito acima dos países de renda alta. E na América Latina? Na América Latina, uma das regiões mais desiguais do mundo. São Paulo é uma das cidades mais desiguais do mundo. Então, onde prédios de altíssimo luxo convivem muro a muro com favela, onde o lixão convive com uma megalópolis riquíssima, onde hospitais abarrotados de pacientes ficam ao lado de hospitais onde médicos muito compassivos tratam de senhoras muito simpáticas. É muito desigual. E isso se reflete na ira. Esse é o último estudo que nós fizemos, publicado no PLOS ONE, na América Latina, 15 países, mais 900 pacientes, ira por cadigo. Então a gente vê que a maioria dos pacientes é mais idoso, a maioria é homem, e isso é muito importante. 77% dos pacientes tinham alguma outra doença. E as causas mais comuns, desidratação, drogas nefrotóxicas, choque. Mas aqui começam a aparecer doenças transmissíveis, doenças infecciosas. Lembrar que esses hospitais que participaram desse estudo eram todos hospitais terciários, universitários. Na verdade, a ira nos trópicos ela é bimodal. Nos países desenvolvidos, ira é uma doença de pessoas idosas que têm comorbidades, a causa principal é a infecção, eles têm outras falências orgânicas associadas e eles estão na UTI. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, ou nas cidades como São Paulo, nós temos uma bimodalidade. Em áreas urbanas maiores, nos países universitários, a ira é exatamente igual ao dos países desenvolvidos. Em áreas urbanas específicas e regiões rurais, ela acomete indivíduos jovens e o que causa a ira são doenças infecciosas, são peçonhas animais e é medicina popular, essa medicina de chás que podem ser nefrotóxicos. Então, nós temos malária, leptospirose, dengue, febre amarela, peçonha de serpentes, de abelha, de lagartos taturanas e medicina popular. Isso numa revisão que nós publicamos no Kidney em 2017. Basicamente, nós estamos falando de ira comunitária, que é a ira mais comum, como a gente viu por os estudos. E se a gente olha nesse estudo que nós publicamos em 2014 no NDT, da epidemiologia da ira dialítica na América do Sul, isso é, aqueles pacientes que precisaram de diálise, a gente vê que tem aborto séptico, síndrome bolítica urêmica, diarreia aguda, leptospirose, peçonha animal, dengue, hantavírus, malária, que tem uma série de doenças que não aparecem nos países de renda alta do hemisfério norte. Essa é uma delas, eu vou mostrar alguns dados. A picada por jararaca, que é a picada mais comum por bótropos no nosso meio, provoca uma lesão local importante, necrose local, e blisters hemorrágicos, bolhas hemorrágicas. E ira, ela provoca até 10% de ira, uma ira precoce, grave, oligúrica. E nós tentamos tratar isso com uma fitoterapia que os caboclos, os índios usam para picada de jararaca. Porque o soro é complicado, o soro tem que ficar em geladeira, às vezes não tem soro, o soro fica distante, então seria muito bom eu ter alguma substância que protegesse contra o veneno. Então a florzinha dessa árvore, que fica em toda a Mata Atlântica, que chama Schizolobium paraíba, o extrato, na verdade, não da florzinha, mas da casca dessa árvore, ele mostrou efeito na lesão local, isso num trabalho experimental de Uberlândia. E aí nós tentamos, então, dar previamente ao veneno essa substância e ver o que acontecia. E damos com os burros na água. Então aqui é o grupo controle, aqui é o grupo em vermelho que tomou a peçonha, cai a filtração, libera essa substância que mostra que tem lesão estrutural tubular. Quando eu dou só o extrato vegetal, a filtração cai também, o extrato foi nefrotóxico. E quando eu dou a peçonha com extrato, não tenho proteção nenhuma. Aqui, só o extrato ele não provoca lesão estrutural, mas ele também não protege da queda de filtração. Então, foi um estudo
negativo. Um outro estudo importante nessa área que a gente participou é do acidente crotálico da cascavel. O veneno é neurotóxico da ptose palpebral e dá uma baita rabdomiólise, a urina fica escura, cor castanha, e dá ira, provoca injúria renal aguda. Nós fizemos, foi o primeiro estudo prospectivo a nível mundial, no Hospital das Doenças Tropicais em Goiânia, isso foi a tese de doutorado do professor Apinho. Nós, então, estudamos 100 pacientes consecutivos, um número muito alto de ira, quase 30%. Para vocês terem uma ideia, esse antibiótico, que é a polimixina B, que é um dos antibióticos mais nefrotóxicos que existem, ele provoca 22% de ira. Bom, crianças tinham o dobro de ira que adultos e o soro era o fator principal. Vocês veem que os pacientes que não desenvolveram ira receberam o soro precocemente, em torno de 2 horas, enquanto que os que desenvolveram ira receberam o soro tardiamente, depois de 10 horas. Quando nós fazemos a regressão logística, demorar mais que 2 horas para dar o soro aumenta em quase 17 vezes a chance de ter ira. Isso é um dado super importante que nós tentamos sensibilizar os postos, a saúde pública, de uma maneira geral, sem muito sucesso, porque o soro fica guardado no hospital terciário, fica guardado no posto de saúde de uma cidade de nível médio, ele tem que estar na ponta do sistema, tem que estar na cidadezinha, no posto de saúde próximo à fazenda. Isso aqui eu vou mostrar porque é um trabalho nosso, eu e Nestor, muito interessante. Essa pequenininha dessa aranha aqui, olha, o tamanho de uma caixa de fósforo, dá essa baita lesão necrótica que deixa cicatrizes. E ela dá ira, e nunca se estudou muito isso. E o que nós fizemos? Nós tentamos criar um modelo experimental, isso foi publicado em 2011 no PLOS, no Eclectic Tropical Disease. E conseguimos, quer dizer, a injeção dessa peçonha, cai a filtração glomerular, cai o fluxo sanguíneo renal, ela dá rabdomiólise e ela não dá lesão estrutural renal. Isso foi o trabalho de doutoramento do professor Lucato. E agora, falar um pouquinho de algumas situações particulares. Corte de cana no Brasil. Isso foi um trabalho também apoiado pelo temático da FAPESP, publicado em 2015 no Kidney. É um trabalho insano. Os trabalhadores eles trabalham das 7 às 16 horas, 6 dias por semana, altíssimas temperaturas ambientais, acima de 35 graus, e eles ficam expostos a altas concentrações de poluentes, porque é uma queimada, né? Se queima a cana para fazer esse corte. E eles cortam e transportam aproximadamente 12 toneladas de cana por dia e bebem aproximadamente 5 a 10 litros de água por dia. Bom, o que acontece? Todos eles, a creatinina se eleva no final do dia de trabalho. Aqui é a creatinina pré-trabalho, aqui é a creatinina no final da tarde. 5 desses indivíduos, a creatinina se elevou em níveis suficientes para fazer o diagnóstico de ira. E nesse aqui que se elevou mais foi um indivíduo que cortou 20 toneladas de cana. Isso é ira? Não, se ele estivesse no hospital, eu ia chamar de ira, mas ele está lá. No dia seguinte, ele vai voltar, isso aqui vai acontecer de novo. Agora, esse trabalho ele provoca uma lesão no rim. O que isso quer dizer? Nós não sabemos. A gente sabe que essa disfunção ela causou ira em praticamente 20% dos indivíduos, 20% deles poderiam ser chamados de ira cardíaco, e isso estava associado a desidratação, lesão muscular, inflamação sistêmica e estresse oxidativo. Aí nós resolvemos prolongar o estudo, fizemos novamente e colhemos os exames 6 meses após o início, quando já estava acabando a safra. Eles continuavam inflamados, continuavam com lesão muscular, e isso aqui foi muito surpreendente. Eles tinham marcadores de função renal, ureia sérica, cistatina C, que é um marcador melhor do que a creatinina, N-gal, urinário e sérico, que marcam lesão estrutural, todos elevados. Estão configurando no final da safra uma lesão que a gente pode chamar crônica. Agora, essa doença renal crônica não é, mas tinha uma lesão crônica. E
Isso junta e nos alerta em relação a um fenômeno que está acontecendo na América Central. Esse colega, o Trabanino, brilhantemente, ele notou que em 2002, em El Salvador, no Hospital Rosales, tinha muitos pacientes com doença renal avançada dialítica cuja etiologia era desconhecida. Eles não tinham diabetes, eles não eram hipertensos, eles eram jovens. E todos eles eram trabalhadores rurais, trabalhavam no corte de cana. Então, essa é uma grande inquietação, uma grande dúvida que a gente tem, uma teoria. É possível que essa lesão diária que esses indivíduos têm, é como se eles corressem uma maratona todo dia, 6 dias por semana, eles desidratam, eles têm lesão muscular, eles inflamam, eles têm estresse oxidativo, eles têm a presença dos poluentes, eles tomam anti-inflamatório hormonal porque eles têm muita dor muscular, tudo isso afeta o rim todos os dias. E aí, talvez, dependendo da carga genética que esse indivíduo tem, da presença de outros poluentes ambientais na água, nos alimentos, uso de drogas, anti-inflamatórios, estilo de vida, número de néfrons, muitos desses indivíduos foram desnutridos na infância, têm menos néfrons que deveriam, a ativação constante do hormônio antidiurético, eles estão constantemente desidratados, é provável que isso tudo possa provocar essa lesão crônica que pode eventualmente até mesmo levar à diálise. Uma outra coisa que eu queria falar, e o Nestor ia adorar eu falar disso, a Marimélia vai falar, poxa, você não devia falar isso, é que exercício pode fazer mal para o rim. Exercício, de uma maneira geral, bem feito, sob orientação, só faz bem. Agora, exercício excessivo, somente em indivíduos mal treinados, ele pode ser danoso. Essa é a dissertação de mestrado da professora Espada, que nós publicamos em 2018 no PLOS ONE. Eu ouvi esses exercícios tipo crossfit, high intensity resistance training. Eu era atleta, eu falava, esse negócio não está certo. As pessoas fazem uma carga de exercício gigante em poucos minutos. Então, nós estudamos 58 voluntários, metade mulheres, todos alunos da Escola de Educação Física jovens, sem nenhuma doença. O que acontece? Eles têm rabdomiólise. Olha, o CPK, cujo normal é em torno de 200, ele sobe para 5.000. Ele já sobe imediatamente, 30 minutos após o exercício, 24 horas após, ele está elevadíssimo. E tem liberação de uma substância que fica dentro da célula muscular, que chama mioglobina, que é tóxica para o rim. A creatina sobe muito pouquinho, mas em 6%, em alguns indivíduos, ela teve uma elevação compatível com IRA, por cardíaco. E o N-gal sérico também sobe, estão denunciando que tem uma lesão estrutural. Ele sobe agudamente, uma hora aproximadamente após o exercício, e no dia seguinte volta ao normal. E todos os biomarcadores de lesão renal e inflamação sobem. O N-gal urinário, a microalbuminúria, a interleucina 18, a beta-2 microglobulina, a calmitina, a FF3, todos sobem agudamente, 24 horas depois estão normais. Em outras palavras, esse exercício violentíssimo, ele dá uma pancada no rim. Se é bom ou é ruim? Eu nunca recomendaria isso para ninguém que tem uma vulnerabilidade renal. E pode ser que isso acabe funcionando até para treinar o rim ao estresse. Mas não me parece uma ideia muito interessante. Então, uma única sessão de HIIT em indivíduos jovens e saudáveis provocou lesão muscular, aumentou a creatinina e aumentou todos os biomarcadores de lesão estrutural renal. Quase já no fim, o All by 25 conseguiu prevenir. Então, depois que a gente fez, mostrou que era importante, mostrou que era comunitário, nós decidimos tentar prevenir, tentar diminuir essa mortalidade, diminuir a morbidade desses pacientes. Então, nós fizemos estudo piloto em 3 regiões muito carentes, nos altiplanos da Bolívia, na África e no Nepal, em postos de saúde. E esse estudo, foi um estudo piloto que agora já foi publicado no PLOS Medicine, agora em 2021, ele foi dividido em 3 fases. Uma primeira fase de observação, que durou 4 meses, e nós acumulamos dados. Uma segunda fase de educação e treino, que nós treinamos a equipe na detecção e no tratamento precoce
de pacientes de alto risco ou com IRA inicial. E aí, num período de intervenção por 6 meses, onde nós colhemos dados. E olha que bonito, né? Então, após a educação, na fase já de intervenção, aumentou significativamente a administração de fluidos, quer dizer, começou a se reconhecer. Lembre que as principais causas de IRA são hipotensão e desidratação na comunidade, principalmente desidratação. Então, dar líquido eu vou prevenir. Diminuiu a hospitalização, quer dizer, nós conseguimos prevenir, abortar, ou pelo menos diminuir a gravidade, e houve uma queda limítrofe da mortalidade para quase metade, embora não tenha havido alteração na evolução para a doença renal crônica. O que nós achamos é que esse estudo mostra que a educação e o treino de equipes de saúde, disponibilização de tecnologias portáteis de diagnóstico, nós colocamos point of care, que com uma fitinha a gente media a creatinina no posto de saúde, associados à tecnologia sustentável de saúde, usando os celulares, porque esses postos de saúde ficavam em contato com hospitais terciários, onde tinha nefrologistas, são viáveis para melhorar a identificação precoce de pacientes com disfunção renal ou com alto risco de IRA, em locais com poucos recursos e potencialmente melhorar suas evoluções clínicas e desfechos. Em relação aos biomarcadores, nós também descobrimos uma coisa muito interessante. Então, de novo, aquele subprojeto do temático FAPESP, das cirurgias abdominais eletivas, 316 pacientes concluídos, e olha que coisa incrível. Isso eu não sei exatamente porque eu fiz isso, mas eu colhi os biomarcadores no momento que eles internaram. Normalmente a gente colhe depois que eles foram expostos à cirurgia, para ver o que aconteceu. Aqui, a primeira coluninha dos pacientes que não vão desenvolver IRA, a segunda coluninha é dos pacientes que desenvolveram IRA estágio 1, a menos grave, e a terceira coluna, mais escura, é dos pacientes que desenvolveram IRA mais grave, estágios 2 ou 3. Olha só, esses pacientes já internam com os biomarcadores elevados. Eles não estavam graves, era uma cirurgia eletiva, eles não estavam nem resfriados. Creatinina de todos eles era normal, não tinha ninguém com insuficiência renal. Só que já tinha alguma lesão no rim, talvez pela doença abdominal de base. Isso não dá para saber. O que acontece? 12 horas depois da cirurgia, isso aqui estoura. Isso aqui que normalmente se procura nos estudos de biomarcadores. Só que o biomarcador, na verdade, ele identificou na internação, antes da exposição, antes de acontecer alguma coisa, pacientes de alto risco para desenvolver IRA mais grave. Isso tem uma utilidade enorme, no sentido de que em situações programadas, que nem essa cirurgia, ou uso de contraste radiológico, que é nefrotóxico, ou mesmo uso de antibióticos, substâncias nefrotóxicas, eu evite ou adie esse procedimento até esse biomarcador normalizar e tente entender o que está acontecendo. Então, aumenta o espectro. Eu não vou só saber o que vai acontecer lá na frente depois da exposição. Já estou sabendo antes da exposição o risco que esse paciente está exposto. E, concluindo essa longa jornada sobre injúria renal aguda, eu quero partilhar dados absolutamente inéditos com vocês. Vocês sabem, o Hospital das Clínicas com o centro Covid, provavelmente o Hospital São Paulo também, e nós decidimos seguir os sobreviventes, fazer um estudo do Covid a longo termo. Então, são 833 pacientes que sobreviveram ao Covid, que são só os pacientes que sobreviveram. E aí eles voltaram em torno de 6 até 10 meses depois, nós fizemos um ambulatório só para isso, e o ambulatório analisou várias coisas, inclusive aspectos renais. Então, eu coloquei no questionário que foi feito para esses pacientes essas 4 perguntas. A primeira coisa que chama atenção é que no retorno tardio, 7% desses pacientes se tornaram hipertensos. Eles não eram hipertensos, eles se tornam hipertensos. E aí, na alta, 28% tinham noctúria, isto é, começaram a levantar à noite para urinar. 27% na alta desenvolveram edema, eles inchavam, que não acontecia antes do Covid. 17% começaram a ter urina espumosa e 10% começaram a ter urina avermelhada. Quando eles voltam, após 6 meses, a gente pergunta, aquela noctúria que o senhor tinha continua?
86% continuavam com nictúria, dos que voltavam. 64% daqueles que tinham já na alta continuavam com edema, 69% continuavam com urina espumosa e 40% daqueles que já tinham também urina avermelhada continuaram com urina avermelhada. Então, esses sinais e sintomas de lesão renal foram frequentes e se permaneceram numa evolução tardia. Em 619, nós estudamos a função renal tardia. A gente tirou 69 porque não atendiam o protocolo, 11 eu não tinha creatinina, 2 eu não tinha raça, e 117 eles chegaram com a filtração rebaixada, saíram com a filtração rebaixada, então não dava para mim avaliar se filtração rebaixada lá na frente estava associada ao Covid. Esses 619, eles tiveram alta com filtração glomerular acima de 60. Bom, o tempo de retorno, o pico de retorno foi em torno de 200 dias, né? Portanto, em torno de 6 meses, e nós tivemos retornos até 1 ano, mais ou menos. Os pacientes que tinham uma parte que checou com IRA, e teve uma parte que desenvolveu IRA no hospital. A maioria, desenvolveu IRA no hospital. E a grande maioria dessas IRAs acontece nas primeiras 2 semanas, quer dizer, é precoce, associado ao Covid mesmo. O indivíduo chega e desenvolve IRA. E aí esses dados que são muito preocupantes. Então aqui nós temos a creatinina e aqui a filtração glomerular estimada. Então, os pacientes que desenvolveram IRA, eles tinham uma creatinina de internação um pouquinho maior, mas na verdade ainda dentro da faixa do normal. E uma filtração glomerular um pouquinho menor, mas também a mediana ainda normal. Eles têm alta com uma creatinina um pouquinho maior em relação aos que não desenvolveram Covid, mas normal, e com uma filtração um pouquinho menor, mas bem normal, uma filtração de 93, a filtração, o quintil mais baixo, o primeiro quintil, 74. Então, eles saem com filtração normal. Eles internam com filtração rebaixada, porque eles estavam com IRA, ou desenvolvem IRA, mas eles saem com função renal normal. E aí que é o dado que preocupa. Quando eles voltam, nesse intervalo de 6 a 12 meses, o que a gente vê? Nos pacientes que não tiveram IRA, 3% tem uma filtração glomerular rebaixada, abaixo de 60, que indica doença renal crônica. Em compensação, nos pacientes que tiveram IRA durante a internação, praticamente 13%, 4 vezes mais, tem doença, tem sinais, tem laboratoriais de doença renal crônica em atividade. Nós estamos submetendo agora isso como um projeto temático para a FAPESP e vamos estudar isso por mais 3 anos para ver o que acontece. Quer dizer, em resumo, ter injúria renal aguda na internação foi altamente prevalente, quase metade da amostra tem, em torno de 20% já chega com injúria renal aguda, e essa injúria renal aguda está associada com uma alta porcentagem de filtração rebaixada no retorno tardio dos pacientes. Meu querido amigo, eu olho para você e fico emocionado. Você ia fazer graça e tirar sarro da minha cara. Mas você é isso, você tem você, que eu desconfio seriamente que você está em Istambul, todos os sonhos do mundo. Era isso que você estava conversando com o Fernando Pessoa. E você realizou esses sonhos. Você foi um amigo maravilhoso, um orientador maravilhoso, um pesquisador de altíssimo padrão, um grande amoroso para todas as suas pessoas que se relacionam. De novo, eu agradeço muito essa grande universidade, a Unifesp, por ter me dado essa oportunidade de me despedir do meu amigo de novo, vou ficar emocionado de novo. E, como ele dizia, viva! E viva vocês que tiveram a sensibilidade de fazer essas homenagens tão bonitas, de dar o nome ao prédio de pesquisa, de manter essa chama viva, esse exemplo vivo, não só para a Unifesp, mas eu acho que para todos os pesquisadores, esse amor. O Nestor era um indivíduo amoroso. Ele viveu com amor, amor a tudo que ele fazia. Viva, meu amigo. Muito obrigado.
Obrigada, Budman, foi realmente muito emocionante essa parte pessoal, né? E muito interessante o seu trabalho. É que como a gente é de áreas diferentes, nas nossas conversas sempre né, a gente acabava não falando sobre trabalho, e eu gostei bastante de conhecer mais. E só para avisar o pessoal que está assistindo, quem quiser fazer perguntas ou qualquer comentário, pode colocar no chat e a gente consegue ler aqui. Eu vou fazer uma pergunta, então, do seu trabalho, enquanto... que eu achei duas coisas, na verdade, que são separadas, mas que me chamaram a atenção. Uma é a respeito do exercício, né? Que a gente... eu achava que o dano, né? Você tem, por exemplo, longas, né, essas ultramaratonas, ou às vezes provas de vários dias, né, com baixa hidratação. Então, mas aí você está mostrando que num exercício que é de força de curto tempo, né, um treino de CrossFit, ou os HIITs, né, eles são de Minutos. alta intensidade e curta duração, né? Isso. E aí já pode ter essa chance, então, de ter uma lesão renal. E aí, o que eu queria saber disso você até comentou um pouquinho, mas eu queria, se você puder explorar um pouco mais, se isso não poderia também ser um treinamento para o rim, né? Porque, por Sim. exemplo, fazendo um paralelo com o sistema nervoso central, existem algumas situações, né, de meio que uma prevenção de uma hipóxia maior, né, como se, por exemplo, os astrócitos eles podem ser ativados em baixa intensidade, vamos dizer assim, e meio que fica como se fosse um pré-condicionamento, né, para preventivo, vamos dizer assim, né? Então eu queria saber se no rim a gente pode fazer esse paralelo e se o fato de ter, por exemplo, esses pequenos essas intensidades altas com um aumento dos biomarcadores, isso não poderia ser preventivo? Eu acho que pergunta excelente ponto. Primeiro, eu sou um ex-atleta que ainda faço exercício. A Marinela é uma total atleta, né? Exercício faz bem. Exercício previne progressão de doença renal crônica. Exercício tem toneladas de dados mostrando que exercícios são preventivos em termos de doença. A professora Patrícia Brum acabou de ganhar um prêmio mostrando isso em câncer, etc. Agora, exercício, ele pode ser um remédio. Então, qualquer remédio ele tem que ter uma prescrição adequada. E para quem que eu vou prescrever? E tem muitos tipos de exercício. Então, o que me motivou é que, assim, essa concepção que é bem moderna, né? Quer dizer, a grande vantagem que se vende com o HIIT, o CrossFit, fala assim, você vai fazer uma coisa de pouco tempo, você não vai precisar ficar uma hora correndo. Você não vai precisar ficar uma hora fazendo ginástica, ou pilates, ou seja lá o que for. 5 minutos por dia nós resolvemos o teu problema. E eu sempre desconfiei disso daí. Eu falei, pô, mas não foi feito para isso, né? Não é assim que funciona. Mas eu não esperava que desse um resultado tão positivo como deu. E isso daí já foi agora replicado, já está sendo citado, já surgiram outros trabalhos que comprovaram que acontece isso mesmo. E isso, eu tenho uma aula grande sobre isso de exercício. Um dia a gente pode até fazer essa aula junto, porque você gosta disso, que é o analista. Quer dizer, por exemplo, ultramaratona, ou mesmo maratona, aí tem casos de ira mesmo. O sujeito vai para o hospital, ele tem uma ira clínica, tem que ficar internado, faz diálise, etc. Mas não é todo mundo que tem ira, né? Tem centenas de corredores, às vezes milhares, um ou outro que acontece isso. Então tem todo um jogo sempre da epigenética. Quer dizer, tem todo um jogo da tua carga genética, tem todo um jogo de como é que você está quando você está fazendo aquele exercício. Você está resfriado? Você está com uma infecção viral? Você está desnutrido? Você está desidratado? Enfim, é um conjunto de coisas, não é um exercício sozinho.
E em relação aos pré-condicionamentos, eu faço exatamente essa pergunta no final da aula. A gente sabe, por exemplo, que em modelos experimentais, isso tem trabalhos do Nestor mostrando isso. Eu tenho um modelo experimental de antibiótico, de ira por antibiótico, aminoglicoside, é muito bem estabelecido, é muito consistente. Então, se eu provoco essa ira num animal de experimentação, normalmente a gente usa o ratinho mesmo, o rato, e aí eu dou novamente o antibiótico, quando ele está se recuperando da ira, ele tem mais resistência. Quer dizer, aquela célula renal ela se tornou mais resistente. Isso através da ativação de umas proteínas que se chamam heat shock proteins, que são protetoras. Então, é possível que esse tipo de exercício funcione exatamente como esse divisor de águas, ou cortar cana. Quer dizer, se você tiver uma predisposição para a doença, você vai se ferrar, porque você está se expondo e você já tem a predisposição, você tem a vulnerabilidade. Ou se você estiver numa situação de vulnerabilidade, você tomou uma droga que interfere com a função renal, com um monte de inflamatório, ou você está desidratado, ou você está hipotenso, ou você está com uma infecção, não percebeu, está com infecção urinária, está com uma influenza, enfim. Agora, por outro lado, indivíduos que não têm predisposição para doença renal, que não têm vulnerabilidade, pode ser que, na verdade, eles se tornem mais resilientes mesmo. Quer dizer, a célula vai se adaptando àquele pancada diária e se ele receber uma pancadona, por exemplo, é isso que eu postulo, pode ser que se ele for fazer uma cirurgia cardíaca, que é ser atropelado por um caminhão, pode ser que esse indivíduo tenha mais proteção tecidual, não só renal, provavelmente funciona para todos os tecidos. Agora, por outro lado, uma coisa, a gente podia até fazer um trabalho conjunto disso aí, as ideias que surgem. Será que a gente precisa fazer uma coisa de tanto detalhe se a gente simplesmente preparasse melhor a pessoa? Porque geralmente quem vai fazer uma cirurgia cardíaca está longe de estar bem preparado, né? Porque tem toda uma série de condições que levam a doença, principalmente infarto, doença ateromatose, etc. A gente podia preparar ele, melhorar fisicamente ele fazer exercício, melhorar a massa muscular, se for uma coisa eletiva. Mas sim, eu acho que tem essa possibilidade, e pode ser, por exemplo, que aqueles cortadores de cana que eu estou analisando, a gente queria analisar isso a longo prazo mesmo, para ver se tem uma coisa parecida com a Mesoamérica, mas aí o céu caiu sobre as nossas cabeças, né? Com o Covid a gente não conseguiu mais fazer trabalho de campo, mas isso está na gaveta. Você sabe que a gente não tem isso no Brasil? Ou por que eu não detecto isso? Porque todos os meus trabalhadores de cana são tão saudáveis, todos que eu analisei nos 2 estudos, porque talvez eu vou selecionando isso. Os não saudáveis nem vêm trabalhar mais, o cara já não se sente bem, ele simplesmente não vem. Ele só vem o pessoal que tem que acaba ficando mais resiliente mesmo. É alguém que já tem a resistência, né? Porque realmente é um trabalho super duro, né? Não Nossa, aquilo lá é maluco, é um trabalho de Mas acho que isso exploração. mostra também a importância dessa predisposição genética ou Sim, epigenética que os indivíduos tenham, né? sim, E me chamou muito a atenção isso também, o fato dessa correlação com também o cérebro num outro experimento, um outro estudo que você mostrou da anexina. Eu não tinha ideia, porque a gente usa, na verdade, a anexina como um marcador de morte celular, né? isso. É uma maneira de identificar. Então, talvez pelo fato de ter, tanto no cérebro quanto no rim, você tem ali um capilar que faz, né? Então, no cérebro, a barreira hematoencefálica, e ali no rim você tem o glomérulo, que talvez tenha essa função, né? De o que deixa passar, o que não deixa passar, talvez tenha essas similaridades. Isso também foi uma outra coisa que eu aprendi Sim. hoje, que eu achei super interessante. Eu nunca tinha visto esse trabalho que você fez com a Sônia Oliani, né? E a anexina que é protetora é a anexina 1, né? A que a gente usa é a 5, É né? a 5, quer dizer, a 5 provavelmente já é o final Certo. da história, quer dizer, já falhou Tá, tudo, não sabia. é a 1. É a 1 que é liberada quando você tem uma inflamação, para tentar segurar a inflamação. Entendi. Tá ótimo. Aprendi muitas coisas na sua apresentação Gostoso hoje. conversar. E, bom, essa coisa do exercício, o Nestor gostava tanto que ele formou um grupo, né, de rim e exercício. Ele tinha vários
educadores físicos que fizeram, né, pós-graduação com ele, justamente sim. nessa temática, né, porque realmente é uma coisa muito relevante. Bom, E eu, a Marimélia, somos testemunhas, quer dizer, o Nestor gostava muito de fazer exercício físico. O problema todo é que ele era atraído por um estudo que ele desenvolveu a vida inteira, que é a pesquisa da cerveja. Então, a gente saía de bicicleta, andava 150 metros aproximadamente, ele descobriu um boteco. tinha um bar novo, claro. Um bar novo, então Com aquilo cervejas chamava... especiais. Mas ele tentava, ele tentava. É verdade. Bom, Budman, eu acho que a gente já pode encerrar, que já são 12h20. De novo, assim, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, em nome da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, agradecer muito essa homenagem que você prestou ao Nestor, o fato de você aceitar e contar, né, essas histórias. Quem sabe um dia a gente vai lá para Istambul, ver se a gente acha o Nestor e traz ele de volta. Isso, vamos resgatar. Isso. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu só posso dizer que fico muito feliz, emocionado de poder ter feito isso. Feliz não, né? Feliz eu ficaria se ele estivesse com a gente, mas muito emocionado, muito contente, muito impressionado com como a Unifesp está tratando os heróis dela. Isso é lindo, Tia. Muito bonito. Parabéns para vocês. Obrigada, Budman, e tchau para todo mundo que está assistindo. Tchau, pessoal. Obrigado. Ok, Ramos. Obrigada.